Veja, que não vai ter força-peso. Essas duas bolas, elas estão sobre uma mesa, vamos dizer assim. A gente está vendo isso de cima. Como se a gente estivesse vendo uma mesa de sinuca de cima, assim. O ângulo alfa, Uhum. a reta, o beta, beleza. Então, na realidade, só vai ter uma força aqui, que interessa, né? Que é a força de atração gravitacional. Então, por exemplo, você vai ter esse cara, que eu posso chamar de força G. Eu vou chamar de força G, sem frescura. E aqui eu vou também chamar de força G. Elas são iguais, mesma direção, sentidos contrários. Terceira lei de Newton, isso, tá? Na verdade, aqui a Uhum. gente tem duas leis de Newton rolando ao mesmo tempo. A gente tem a lei da gravitação, né? Que diz que quando tem corpos com quando tem dois corpos, né? Eles se atraem gravitacionalmente. Dessa forma, ok? E o M1 atrai M2, M2 atrai M1, então eles estão com essas forças uma em direção à outra. Já é. Vamos para a próxima aqui. Escreva as intensidades das forças que você marcou no item anterior em função apenas de Gzão, M1, M2, X1, Y1. Ah, sim, sim, são as distâncias. Tá. Tá bom, então ele quer que a gente escreva essas forças aí. Bem, em outras palavras, ele quer que a gente escreva isso aqui, que a força gravitacional é igual a Gzão, Mzinho, Mzão, dividido por D ao quadrado. Onde D é essa distância entre eles, ok? Aham. Tá. Só que eu não posso simplesmente colocar D aqui, porque ele mandou colocar em termos de x1, x2, e assim vai. Então, de alguma forma, eu tenho que escrever as coisas aqui em termos disso. Bem, pela terceira lei de Newton, a gente sabe que a força vermelha e a força azul são iguais, né? Pelo menos em módulo, ok? Tá. Então, eu escrevo uma, eu escrevo a outra, não tem segredo. A única coisa que a gente precisa encontrar aqui é o D, na prática. E se a gente olhar um pouco assim, matematicamente, para esse problema, essa distância D, esse D é a distância entre eles, tá? Ela é uma hipotenusa. Sim. Quem que é esse verde que eu pontuei aqui? Eu vou fazer. Claro que vai ter a ver com y2 e y1. Nada mais é que y2 menos y1, certo? Sim. E aí, Distância X1 final menos inicial, exatamente. Ali embaixo a mesma coisa. é X2 menos X1. Então, quem que vai ser o D por teorema de Pitágoras? Ou melhor, o D quadrado, né? Que é o que a gente de fato coloca ali. Vai ser x2 menos x1 quadrado com 2 menos y1 ao quadrado. Beleza? Tá. Muito bem. Então vai ficar Gzão, ele disse que podia. M1, M2, assim que ele está chamando, né? Dividido pelo cara que eu acabei de chamar aqui. X2 menos X1 quadrado. Acabou. Beleza? Tá. Então, show de bola. Deixa eu pegar aqui a próxima. Escreva o valor dos senos e cossenos de alfa e beta em função apenas de x1, x2, y1 e y2. Provavelmente a gente vai ter que usar trigonometria, porque a gente consegue escrever senos e cossenos como cateto oposto, dividido por cateto adjacente, hipotenusa, essas coisas aí, né? Olhando para a trigonometria. É alfa e beta, eu não vi esses caras. Ah, aqui, certo. E aí, cara, você manja um pouco de trigonometria? Consegue fazer isso? Porque isso aqui é meio ensino médio ainda, ó. A gente aprendeu lá na escola.
Ele quer seno só? Ele quer seno ou ele quer cosseno? Ele só quer seno, né? A gente aprendeu na escola que seno de um ângulo é igual ao cateto oposto. Ó, Sobre adjacente, né? não, sobre hipotenusa. Ah, não. Esse é o. Isso que você falou era a tangente. Ah, tá. É. Tá, anota isso aí. Seno de teta, cateto oposto sobre hipotenusa. Vou pedir pra você fazer, essa eu sei que você consegue. Tá. A única coisa que você vai precisar ver para conseguir descobrir isso é quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa dessa situação onde você tem alfa e beta, né? Então aqui, por exemplo, aqui está o cateto oposto, tá? Uhum. Hipotenusa, ok? Então você Não, pode sim. usar as mesmas estratégias ali que eu usei para encontrar esse valor, beleza? Então, vai lá, dá uma tentadinha. É pra fazer o sino de beta também? Eu o sino de beta. Doido.
Beleza, e aí, conseguiu achar o valor do seno e do cosseno? Achei. Deu quanto? Ou melhor, era só do seno, né? Do alfa e do beta, você conseguiu achar? Tem como me mandar? Vou mandar. Certo. Interessante, cara. Você conseguiu fazer certinho. É, tem umas dificuldades nesses negócios aí. Tua matemática básica tá melhorando. Vamos para a próxima. É, eu queria cosseno também, mas é o contrário do outro. Escreva as resultantes das formas. Escreva as resultantes das forças de cada corpo nas direções horizontal e vertical, a função das forças que você marcou de seno alfa, cosseno alfa. Assim, resultante. Forças de cada corpo nas direções. Sim, horizontal e vertical. Observação: não é necessário substituir pelos valores do item B e C. Assim, não é necessário do item B e C. Como assim substituir? Entendi o que ele quis aqui. Sinceramente, nem eu. Bom, Não entendeu nada aqui. Não entendendo nada ali. tá. Tem que... X1. Alguma ideia? Eu acho que é para fazer. Sabe aquele negócio de resultante de RX igual a alguma coisa? Tu tá dizendo o somatório das forças. Tá, É, mas aí que eu tá. acho. Tudo bem, tudo bem. Ideia interessante, mas acontece que não tem nada muito além do que a gente já desenhou, né? Porque a única força que está aparecendo aqui nesse problema é a força gravitacional. Então, não entendo o que mais poderia ter, entende? É que eu acho que o que ele. Ah, Bem, acho melhor a gente ir para a próxima. Vamos tá lá. bem. Escreva as
Escreva as equações diferenciais de primeira ordem do movimento de cada corpo, nas direções horizontal e vertical. Não é necessário substituir pelos valores dos itens B e C. Equações diferenciais de primeira ordem do movimento de cada corpo. Tá. Começa que tem um problema nesse pedido aqui. Equação diferencial, né? Para começar o pedido. Não me parece algo que você está vendo aí. Não, a questão diferencial eu tinha visto antes, só que eu não sou muito bom, não. A gente viu juntamente com a equação diferencial aquelas equações, a diferença, sabe? Aham. Ah, certo. O problema agora é o seguinte: digamos que a gente escreva a equação diferencial aqui do corpo 1. Você fez um bom trabalho em escrever as equações, né? Eu vou fazer do corpo 1, por exemplo. Então a gente sabe que somatório das forças, a única força que tem é essa, por exemplo, é igual à massa do corpo. Digamos que a gente esteja fazendo do corpo 1 vezes a aceleração, né? Então a gente consegue cortar, cortar e lembrar que a aceleração é a derivada segunda da posição. Ah, tá. Tem outra coisa também, né? Ele quer as componentes. Então a gente já entendeu, por exemplo, que se a gente estiver falando do corpo 1 aqui, a componente horizontal, ela vai ter a ver, por exemplo, com o seno do beta. Porque é o seno do beta que pega uma componente horizontal aqui, tá bom? Calma, que eu não entendi isso. Ó, veja. Ele falou no enunciado: escreva as equações diferenciais de primeira ordem do movimento de cada corpo, direção horizontal e vertical. Ou seja, direção horizontal e vertical. Ele quer componentes, tá bom? Ele não Ah, quer a força direto como nós estamos vendo nesse desenho. Ele quer pegar uma componente. Componentes são é, o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, por tá. exemplo, uma componente aqui, cara, deixa eu apagar isso aqui, porque é isso aqui que vai ser usado agora. A componente, por exemplo, dessa forcinha. Ai, essa forcinha vermelha aqui, vai ser isso que eu vou pintar de rosa aqui embaixo. Essa aqui é a componente horizontal dessa força, ok? Tá. Tá. Agora, o que que tem de interessante nisso? O que tem de interessante é que a gente pode pegar tanto a componente. Bem, a gente tem que usar aquela ideia de trigonometria que você fez antes, né? Eu quero pegar esse rosa, mas nada impede de eu pegar esse rosa lá em cima, como se eu fizesse um triângulozão aqui em cima, entendeu? Você transpõe ela para mais. Exato. Então, em vez eu poderia procurar o ângulo aqui, não é difícil, né? Só pegar 90 menos beta, eu vou ter o ângulo aqui de baixo. Mas é mais fácil pegar ele aqui em cima. É como se eu transpôsse, exatamente, você usou a palavra certa, a gente fala transladar. Eu É, transladaria aqui para cima, sacou? Maravilha. Então eu tô vendo esse rosa lá em cima, vamos pensar assim, fechando meu triângulo. Bem, não exatamente lá em cima, né? É aqui que seja. A questão é qual é o cateto oposto do ângulo beta, tá bom? tá. Então, se é o cateto oposto do ângulo beta, a gente sabe que o cateto oposto tem a ver com seno. Portanto, aqui, na hora de fazer essa conta, se eu estou pensando em pegar a componente x para começar, componente horizontal, eu vou ficar com seno do θ, ok? Tá. E aí? Para pegar a componente x. Agora vai ficar,
vai ficar quem para a gente fazer a nossa equaçãozinha diferencial? É, Calma, nós seno de temos que. beta? Oi? Não seria seno de beta? Ou não? Ah, sim, beta, desculpa. Ah, tá. Daí o que que acontece? Obrigado, mãe. Daí acontece que você tem que lembrar uma coisa importante sobre o movimento. A aceleração é a derivada segunda da posição, certo? Então, É. aceleração. E é isso que eu estou estranhando um pouco nesse enunciado, que eu não estou entendendo direito. Ele chegou e falou assim: escreva as equações de movimento de primeira ordem. Ou melhor, equação diferencial de primeira ordem. Mas ele vai lá e me põe um problema com a aceleração. A aceleração é segunda ordem, certo? Então eu Mas é poderia. isso mesmo, eu acho. É? Então tá bom. Então eu vou colocar aqui equação diferencial, ou melhor, a derivada, igual a esse cara aqui. Ah, e é isso. Essa seria a equação diferencial. Ele não está pedindo para resolver ainda, né? É, mas eu acho que. Beleza? Daí seria a mesma coisa lá para o outro, só que em vez de. Ah, claro, isso aqui é em x ainda, né? Em y, chuta qual que vai ser a única coisa que vai mudar. Vai ser que é cosseno de beta. Uhum. E ele pede para as duas massas. Para outra, vai ser bem semelhante, né? Para o M2 aqui, né? Só que qual que é a questão? A questão é saber trigonometria. Nós temos um triângulo e um triângulo retângulo, né? Se a gente fechar um triângulo entre esses caras, entre essas duas bolinhas, a gente Vira um vai ter um retângulo. triângulo retângulo, beleza? Tá. Então, a questão é o seguinte, se aqui é beta e aqui é 90, e dentro de um triângulo a soma dos ângulos tem que ser sempre 180, então significa que esse cara aqui é 90 menos beta, Sim, sim, sim. né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, certo? Sim. Tá. Daí, o que que acontece? Acontece que existe umas leis trigonométricas que nos ajudam a relacionar os valores de seno e cosseno do beta com, ou melhor, dessa massa com essa, porque a gente está falando do mesmo triângulo, tem que ter uma relação. E se eu quero escrever a equação do M2 aqui, eu preciso de algo que envolve esses ângulozinhos ali, né? Esse ângulozinho dela, né? Então, a questão é que dentro de um triângulo, ou melhor, existe uma lei, fala o seguinte, ó, seno de beta é igual ao cosseno de 90 menos beta, ok? O que que isso nos Uhum. diz, em outras palavras? Que o seno desse cara vai ser sempre o cosseno desse, e o cosseno desse cara vai ser sempre o seno desse, ok? Ah, tá. Então é uma lei trigonométrica, a gente só respeita ela aqui. Então, o que que significa? Que as equações, os outros carinhas, né, a equação do, é que essa aqui é a equação do y, né? Hum. A equação do y ponto carinha vai ter o seno do beta. A equação do x da outra massinha vai ser o cosseno do beta, vai ser o contrário, entendeu? Uhum. Só isso. Posso até escrever aqui, mas Não, isso aí dá. estamos falando aqui da massa 2. Sim, mas o jeito que eu tô pensando, não sei se faz sentido o jeito que eu tô pensando pra fazer Fala sentido aí. na minha cabeça. É, eu tô pensando o M1 é, porra, como é que eu explico isso? Então, o que eu tô pensando é tipo,
qual que é o cateto oposto do M1? E aí, quer dizer, como é que eu calculo o cateto oposto, né? Fazendo seno de beta, né? Um negócio assim. E aí o M2, eu tô pensando como é que eu calculo o cateto oposto se tivesse um ângulo no M2. Mas aí agora tô pensando, faz sentido não, esse jeito que eu tô pensando não. Esquece. Bem, o que é que você tem contra a minha resposta? Não, não tem nada contra a sua resposta. É Então, só. beleza. Eu tava achando estranho. Não, não. Pode crer. Então tá bom. É, continuando. Deixa eu continuar aqui. Qual que é a próxima? É... Ah, acabou. Vamos para a próxima já. Já é dois. Um carro acelerando em uma pista pode ser modelado de forma simplificada por apenas duas forças, atrito e arrasto, conforme a figura abaixo. A intensidade da força de atrito A é constante igual a A, sendo ela a responsável por acelerar o carro, claro. Então, olha só, né? Isso aqui parece meio bizarro, mas de fato é o que acontece. A força de atrito é o que empurra o carro. É a roda motora, né? Um negócio assim. Isso, exatamente. Porque se não tivesse atrito, o carro não se mexeria, né? Imagina, Sim. uma pista super mega lisa, assim. O carro ia ficar derrapando na pista sem andar, né? Então precisa do atrito de uma pista assim, razoavelmente boa, né? Para que o carro consiga andar. Tá bom? Tá. A intensidade da força D de arrasto é diretamente proporcional à velocidade do carro V com a constante de proporcionalidade igual a K, sendo ela a força que se opõe ao movimento. De fato, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força de arrasto, né? Que é a força contra o movimento por causa do vento. Você com certeza já verificou isso numa estrada, por exemplo. Quando você abre a janela assim, fica bem intensa a força, né? De arrasto. Sim. Tá, tá bom. Então, continuando aqui. É, blá, blá, blá. O carro tem massa M, sua posição descrita por isso aqui. Sobre esse problema, responda as questões a seguir. Escreva a equação diferencial da velocidade do carro. Bem, parece que você deu uma estudada nisso aí um pouco e tal. Será que você sabe o que fazer aqui? Este probleminha? Hum, posso tentar, mas não Não tem ideia? acredito muito, Ó, não. tá, eu faço primeiro aqui, mano. Ai, ai, ai. A gente quer equação diferencial, de novo, a gente precisa usar a segunda lei de Newton e as forças que nós temos aqui, né? Vamos lembrar que tudo vai sair por causa da lei de Newton. Se eu quero a equação diferencial que dá o movimento, somatório das forças, força resultante, né? Igual a massa vezes a aceleração. Quem são as forças aqui? Tem o atrito para frente, e o atrito, ele é uma força, vamos dizer assim, constante, tá bom? Uhum. Porque ele não depende da velocidade, nem do deslocamento, nem de nada, ok? Então, o que acontece é isso. Agora, vou colocar atrito, então, aqui. Eu poderia até colocar μn, né? Mas o μ é constante e o n também é constante, se você parar para pensar, né? O n é simplesmente algo associado à massa, tá? Então eu vou colocar só A mesmo. Vou colocar μn, que se dane. Mas você sabe o que é o atrito, beleza? Tá. Agora a outra força é o D aqui do arraste, drag, né? Por isso que eles usam D. D. Eu posso colocar A menos D agora. Cara chato, né? Igual a massa vezes aceleração. Bem, o A é μn. E o drag tem uma coisa que ele citou para nós, né?
Ele citou assim, olha só. É, A intensidade da força de arrasto é diretamente proporcional à velocidade do carro V. gente, e uma constante K. Ou seja, eu vou colocar K vezes V, igual a massa vezes a aceleração. E agora vem a brincadeira que transforma isso numa equação diferencial. Eu já falei para você agora há pouco que a aceleração é a derivada segunda da posição, não Uhum. derivada primeira. Então, na física, a gente coloca um pontinho indicando velocidade, Uhum. tá bom? E a aceleração é dois pontinhos. O x seria o x seria a posição, beleza? Deslocamento. Tá. Então você vai ficar com μn menos kx ponto, ou se você querer colocar linha, ou se você querer colocar dx dt, né? Tanto faz. Ok? Ok. E agora eu posso passar. Bem, tá aí, né? Já fizemos aqui uma equação diferencial que representa, tá bom? Claro que eu não gosto de deixar a equação diferencial assim. Eu prefiro deixar ela um pouco simplificada da forma que eu vou te mostrar agora. Vou passar m dividindo todo mundo e passar todo mundo pro lado direito. Então vai ficar d2x dt2 mais k sobre m dx dt menos mi. Vamos lembrar que esse cara é massa vezes gravidade, certo? Sim. Então vai ficar só μg, porque eu dividi todo mundo por m, lembra? Por isso tem o m aqui, por isso que não tem o m aqui. Ok? Ok. Entendeu? Então tá aí a equação diferencial da forma mais bonitinha possível. Muito bem. Vem onde é que ela é. Sim. Resolver uma equação diferencial dessa não é muito difícil. Se bem que ela não é uma equação homogênea, né? Que ela apresenta esse termo aqui, o certo mesmo, para deixar no formato clássico, é eu colocar a parte que não envolve diferenciais para o outro lado do igual. Muito bem. Agora tá do jeito clássico. Agora vamos para a próxima, senhor. Sabendo que o carro tem massa blá 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 e que quando a força de atrito é tal que A blá blá blá, velocidade blá 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 blá, determine o valor de K. Tem que fazer a B ainda. Ah, é. Esboce os gráficos de dv em função de v, dvdt, né? Ou seja, aceleração. Mas o que ele quer com isso, né? Em função de v, assumindo que v0 igual a zero. Indique expressamente os valores das assíntotas e ou pontos de interseção das funções com eixos das abscissas e ordenadas, caso existam. Tudo bem. E aí, sabe fazer? Não muito. Mas deixa eu tentar fazer, peraí. Tá bom. Boa sorte. Valeu. Bem, deixa eu te dar uma dica, então, já que você teve a coragem de fazer sozinho. É, ele quer o gráfico da aceleração em função da velocidade e da velocidade em função do tempo. Ah, são dois gráficos, então, São né? dois gráficos, tá? É, eu acho que a melhor forma de você fazer isso aí seria resolvendo a equação, né? Então, é o que eu acho. Mas talvez se você tiver alguma outra ideia aí, mas eu acho que é isso. Você teria que resolver aquela equação diferencial, entendeu? Daí é uma pergunta que surge, porque eu lembro de você estar com uns problemas aí em limites e tal, que é bem natural, né? Mas já estão cobrando integral aqui, porque para resolver a equação diferencial você tem que fazer integral, alguma coisa do gênero, sabe? Não, ele não Ele tá. não fez com integral, então tem outro jeito, de fato. É com um jeito clássico aqui seria esse, né?
mais fácil, né? Ah, já sei. Já sei. É muito mais fácil que isso, tá? Tudo envolve você olhar essa equação que eu te fiz aqui e talvez dar uma reescrita nela. Eu vou reescrever para ti do jeito que eu acho que vai te ajudar a fazer o primeiro gráfico, tá? Tá. Ah, isso aqui é dVdt. E eu vou escrever, olha só, igual a menos K sobre M. Isso aqui é V. Então eu vou escrever V aqui. Mais mi G. Ok? Então, se você reparar, assim, o que eu vou fazer agora vai te entregar a paçoca na hora. Mas se você reparar bem, eu vou fazer porque eu sou gentil. Isso aqui é como se fosse Y igual. Isso aqui é como se fosse o A. Isso aqui é como se fosse o X. Isso aqui é como se fosse o B, lá das equações de primeiro grau. Entende o que eu quero dizer? É uma equação análoga, levando em conta aquilo que o que a ficha está pedindo. É análogo, ok? Então, que ele quer isso em função disso. Ou seja, o gráfico que ele está pedindo é uma reta, beleza? É, Hum, é só tu entender o que o enunciado está pedindo, olha só. dVdt em função de V. Daí eu peguei a equação diferencial que eu achei aqui e escrevi em termos de dVdt e V. Tive que fazer uma mudança um pouco nas variáveis, tudo bem? Daí ficou desse jeito. Daí quando eu olho para isso, isso aqui valeria como se fosse o Y, isso aqui valeria como se fosse o X, ok? Então, em outras palavras, ele quer que você desenhe essa reta. Uma reta onde você já conhece o A, o coeficiente angular, e o B aqui, o coeficiente linear. Então, você já tem informações suficientes para fazer o desenho perfeito dela, tá? tá. Se você ainda está com dificuldade de fazer isso, o que você pode fazer para o desenho ficar legal é dizer que o Y é zero e que o X é zero, que é o que a gente faz lá no ensino médio. Daí, se você diz que Y é zero, X é zero, você vai estar tirando dois pontos, né? Um ponto onde Y é zero, outro ponto onde X é zero, certo? E daí já era, beleza? Tá. Hum. Então tá bom, boa sorte aí. É uma linha de cima para baixo, assim? Bem, reta é reta, né, man? Você não sabe desenhar reta? Sei, mas é uma reta de cima para baixo ou uma reta, tipo, horizontal? Não, não. Não, você não sabe. Ó, não, definitivamente não é horizontal. Quando a gente tem uma reta, a primeira coisa que a gente tem que perceber é se o coeficiente angular ele é negativo ou positivo. Ele é negativo. Tem um Negativo. menos aqui. Então vai ser uma reta decrescente. Ah, não, então era isso mesmo. Ah, até que tu falou horizontal, né? Isso aqui é uma diagonal, certo? Não, é que eu perguntei. Eu tinha esquecido diagonal. Eu falei uma reta descendo para baixo. Mas é isso que Ah, eu desenhei mesmo. bem.
Agora, o que, que precisa para ser escrito certo, né? Para ser escrito totalmente certo? Primeiro, colocar aqui que nós estamos dizendo que DVDT é o eixo vertical, o V é o eixo horizontal, e agora esses caras aqui. Quem são esses pontos, né? Bem, esse ponto aqui é simplesmente o B, que a gente chama de coeficiente linear, onde a linha passa. Então significa que aqui é μg, ok? Porque o Tá, nosso B é μg. Poderia ser um número 3, daí aqui seria 3, entendeu? tá, E quem é aqui? Aqui é menos B sobre A. O valor onde cruza o eixo X é sempre menos B sobre A, tá? tá, Então vai ser menos mg sobre o A, que é menos K sobre M, né? Então, claro, dá para simplificar isso aqui, né? Você pode simplificar, mas eu já te aviso que vai ficar igual a mg M sobre K, ok? Isso aqui é justamente a força normal. Mi mg é a força normal. Então dá de dizer que é normal sobre K, da forma mais simplificada. Tá bom? tá. Então tá aí. Mas aí Alguma não. dúvida? Desce ali pra. Não, acho que é de boa. Pode crer. Então, é isso. Segundo grau. Vamos à próxima pergunta aqui. É, cadê a outra? I de V em função de T. Velocidade em função do tempo. Ah, ela vai aumentando e depois fica constante, não é isso, né? Ah, aí que tá, velho. Para fazer V em função de T, eu não tenho como fazer esse migué que eu fiz agora, tá? Esse migué aqui. E deu, beleza. Mas veja que as nossas funções, até mesmo para a gente estar falando de uma equação de segundo grau que veio lá da lei de Newton, não aparece tempo. Não aparece o tempo na equação. Nada tem tempo aqui, né? O Uhum. tempo ele vai aparecer quando a gente integrar. Tem que fazer. Então agora tem que integrar, sacou? Então, se tu não sabe integrar, então teu professor tá te trollando. Para encontrar a função, para encontrar v em função de t, que é o que ele pede, é escrever aqui. Achando v de t para fazer o gráfico. Tem que integrar, não tem jeito. Daí para integrar aqui, velho, técnicas de integração, né? No caso, como é uma equação linear, a gente pode fazer a técnica de separação de variáveis. Não sei se o professor já falou de separação de variáveis para ti, mas é o que Não, deve ser feito aqui. Te garanto que eu não tô de migué, tá? Beleza? tá. Então, se você não aprendeu isso, vamos finalizando por aqui e fala pro teu professor. Tá bom, professor? Assim, ó, aqui precisa ser integrado. Não tem jeito. Então, se você falar isso para ele, né? Pô, cheguei num negócio lá que um amigo meu falou que tem que integrar. É isso mesmo, professor? Vai ver lá se ele quer isso mesmo, se ele colocou essa lista para fazer depois, não sei, nunca se sabe, né? Não, ele falou que já deu tudo na matéria, já. Tu já aprendeu integral? Não, Então, acredito. Beleza, man? tranquilo. Tranquilidade na quebrada, então. É, vê com ele lá, se tu precisar de que eu te ensine integral, eu te ensino, mas aqui eu te garanto. Não tem outra forma de fazer sem integral, tá? Tá bom. Daí, beleza. Então tá bom, man. Vê essas coisas aí pra nossa aula de... Terça.
Terça, exatamente. Daí eu termino ali pra você, se você precisar. Abraço, valeu. Valeu.